bem-vindos todos vocês ao WW Especial. Nós preparamos uma pauta hoje para vocês com um cuidado. Trazer, de fato, pessoas que educam outras a respeito de que lições a gente tem que levar em conta em conflitos militares da amplitude e do peso como esse que nós estamos vendo agora no Oriente Médio. Vocês podem dizer, toda guerra traz lições, sejam elas táticas, sejam lições de armamentos a serem empregados, sejam lições de decisões que deviam ter sido tomadas ou não foram, ou como foram tomadas. Quais são as lições que a gente tira até aqui, evidentemente, porque o conflito prossegue, na guerra lá no Oriente Médio, Estados Unidos e Israel contra o Irã, Israel com o Hezbollah no Líbano. Então, nós juntamos uma bancada especial de pessoas que se ocupam profissionalmente e academicamente disso. Começa a apresentação deles por Carlos Frederico Coelho. Muito obrigado já de saída, Carlos Frederico, por estar aqui no programa conosco. O Carlos Frederico é professor de Relações Internacionais da PUC do Rio. Lá ele atua como coordenador adjunto do mestrado profissional e análise e gestão de políticas internacionais. Agora, ele é também do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. É ali que vão ser formados os generais, a ECM. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos Frederico. Conosco aqui no estúdio em São Paulo. Obrigado a você, Gunter Hutzit. Gunter Hutzit é professor de Relações Internacionais da SPM de São Paulo e da Universidade da Força Aérea, a UNIFA. Gunter também é especialista em defesa e segurança internacional, foi assessor do Ministério da Defesa e integra o grupo de análise da conjuntura internacional da USP, é o conhecido GACINT. Gunter, obrigado. Meu agradecimento também a você, Alexandre Futili. Obrigado por estar conosco. O Alexandre Futili é cientista político, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista e a Unesp, onde coordenou até pouco tempo atrás o programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Alexandre Futili foi também diretor do Departamento de Política e Estratégia do Ministério da Defesa e é ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ABED. Carlos Frederico, começando por você, a gente tem essa liturgia aqui no WW Especial. O convidado remoto é sempre o primeiro a fazer uso da palavra. Vamos simplificar a questão colocada logo no começo como proposta de trabalho nessa conversa aqui, nessa edição. O que você tem dito a seus alunos do que merece ser levado em conta daquilo que foi feito ou daquilo que não devia ter sido feito, Carlos Frederico? Vamos lá, primeiro, obrigado pelo convite, né? É importante a gente ter essa discussão e especialmente feliz de estar com os meus colegas aí em São Paulo. Acho que esse conflito e quiçá também o conflito da Ucrânia com a Rússia, eles confirmam algumas coisas, né? Mas também trazem algumas coisas novas, né? No caso do Irã, a primeira confirmação é de que ataques aéreos não mudam regimes, né? Essa é uma lógica que a gente está confirmando e reafirmando com os nossos alunos. Segundo, a ideia de que a decapitação da liderança não necessariamente conduz a um cenário mais estável, que isso também é uma lição histórica que temos de conflitos diversos, que também se reafirma aqui. Outra coisa reafirmada é a ideia da geoeconomia, da utilização da geoeconomia, e aqui tanto um reforço quanto uma novidade, né? Acho que do ponto de vista do reforço, né, a ideia do Estreito de Hormuz e o impacto econômico que pode ter, gerando aí um conflito de atrito, né, como a gente define, por um mais longo período. Acho que a novidade é que há um custo muito menor, quer dizer, então, custos assimétricos, né, e o custo de quem se defende muito menor do que o custo de quem ataca. O Irã tem sido capaz, a partir da massificação de drones e afins, em resistir e talvez do ponto estratégico ter se saído, apesar de operacionalmente derrotado, estrategicamente vitorioso até esse momento.
Parece a reafirmação de uma série de lições clássicas, mas eu queria inicialmente ver a sua apreciação dessa pergunta. O que trouxe de lições daquilo que foi feito ou que não deveria ter sido feito, na sua avaliação, Gunther? Bom, primeira lição que eu tiro sempre, vamos retomar Clausewitz, Karl von Clausewitz. Vamos de volta aos clássicos. Tem que ser, principalmente Clausewitz, né, da guerra, von Krieg, guerra, continuação da política por outros meios, lição básica, mas não é só isso. Principalmente, quem define os objetivos de uma guerra? Não são os militares, é a liderança civil. E se a liderança civil não sabe escolher direito, dá errado. E não culpe os militares por isso. Porque, na minha leitura, os militares americanos cumpriram aquilo que foi determinado. Agora, houve uma leitura muito errada por parte da liderança civil americana e israelense de que o centro de gravidade do Irã, do regime iraniano, eram as suas lideranças. Eliminando essas lideranças, chamada decapitação, o restante do regime vai se esfacelar e vai pedir para negociar. Não souberam ler direito a realidade. O regime iraniano estava preparado para isso. Segundo, achar que o inimigo vai responder como você espera, de novo, é não ler Clausewitz. Teus planos dão certo até o primeiro tiro. Você nunca sabe como o inimigo vai responder. O regime iraniano está dando uma lição de que você pode ganhar uma guerra sem lutar uma guerra militar. Ele está lutando uma guerra econômica. Ou seja, o regime iraniano entendeu que o centro de gravidade americano é a economia. E, portanto, o bloqueio do Estreito de Hormuz, que não deveria ser uma novidade para ninguém, afinal de contas, desde Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, anos 2000, já ameaçava, se me atacarem $200 o barril vai ser pouco. É isso que o Irã vem se preparando há décadas e fez uma guerra econômica que está dando resultado. E, portanto, por fim, é não tomar uma decisão com um pensamento de grupo. Nós todos aqui achamos que está certo, principalmente o governo israelense, acha que bombardear e matar, eliminar a liderança política vai dar certo. E conseguiu vender isso para Donald Trump, Pete Hegseth, secretário de Defesa, e Marco Rubio, secretário de Estado. Nunca se deve fazer isso, pensamento de grupo. Eu só abro um parênteses, a sua referência a voltar aos clássicos me lembra com bom humor um grande clássico atual, que é aquele volume enorme que todos aqui leram, Strategy, escrito por Sir Lawrence Friedman, que está vivo, é considerado o nome hoje em termos de doutrinas estratégicas. Ele escreveu um volume enorme. Fica a dica aí para quem acompanha, para quem gosta desse assunto, o grande volume Strategy, escrito por Sir Lawrence Friedman. É o nome hoje. Ele abre o volume dele com uma frase de Mike Tyson, definindo o que é estratégia. Todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Ele está dizendo, aí que você leva um soco na boca, eu ver quanto vale o seu plano. Alexandre Futile, a mesma coisa como avaliação inicial. O que você considera, se você segue o raciocínio dos dois que já participaram até aqui, o que foi feito errado? Eu acompanho o raciocínio dos dois, concordo com eles e acho que talvez, tentando sintetizar, é sobretudo que é uma outra lição tão antiga quanto andar para frente, que é não subestimar o inimigo ou o adversário. Quer dizer, eu acho que houve uma subestimação por parte de Israel e por parte dos Estados Unidos muito grande, e um pouco falaram do ponto de vista militar, e aí também não é novidade, inclusive para os Estados Unidos. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos estão vencendo essa guerra, quer dizer, ninguém vai discordar disso, inclusive com danos severos, digamos, à infraestrutura civil, inclusive, do Irã. Mas do ponto de vista do que é uma guerra, por exemplo, o Gunther comentou um pouco que objetivos não claros, mutáveis o tempo todo, não claramente definidos, não publicizados. Quer dizer, então muda, o Trump todo, enfim, até o pessoal evoca, o Trump always chickens out, né? Quer dizer que o Trump sempre, o taco, né? Que o Trump sempre amarela, sempre dá para trás, tal, ameaça, tal. Mas eu acho que é mais do que isso dessa vez. Eu acho que foi um erro muito grande do que eles fizeram e, sinceramente, o que me parece que o Trump está sob grande pressão, inclusive e sobretudo porque temos eleições em meio de mandato agora em novembro,
né? E isso do ponto de vista doméstico nos Estados Unidos, não só do ponto de vista inflacionário, mas com outros desdobramentos, começa a passar fatura, né? E me parece também que começa a haver um distanciamento do Trump em relação ao Netanyahu, quer dizer, um pouco na linha de quem embarcou numa grande aventura, olha, eu acreditei, né? Enfim, houve um deslocamento, digamos, da teocracia iraniana para a guarda revolucionária como centro de poder, mas... sobretudo o que a gente percebeu é que também é isto, inclusive que a literatura vem mostrando já há tempos, que, ou ao menos especulando, né, que havia uma nova estratégia de defesa mosaico, né, que é isso, que é o Irã, as suas 31 províncias, tal, caso decapitasse a cabeça, que estivesse garantido capacidade de reação ou de causar estrago, obviamente, não aos Estados Unidos, mas aos vizinhos. E acho que, por exemplo, o caso do míssil, que todo mundo imaginava que Irã não teria um míssil que passasse de 2.000 quilômetros e, obviamente, que ainda que na base anglo-americana não tenha atingido a base, mas mostrou que pode chegar a 4.000 quilômetros, quer dizer, isto... Você está falando de Diego Garcia. De Diego Garcia, no Índico. Isso, o que acontece? Isso tanto Paris, quanto Londres, quanto Roma, quanto, né? Se a gente pensar, quer dizer, acendeu a luz amarela, opa, cuidado. Eu acho que isso explica, inclusive, em partes, por que Meloni e outros, apesar, digamos, da afinidade ideológica com Donald Trump, não embarcaram nessa aventura do Irã. Eu fico satisfeito de ter 3 professores que estão dedicados a trazer para as pessoas lições de estratégia, e as referências que vocês fazem aos clássicos são sempre fascinantes. Deixa eu submeter a você, Carlos Frederico, uma outra, é quase que um dogma dos grandes clássicos que escrevem sobre estratégia, que é o seguinte: as ambições podem ser infinitas, as ambições políticas, as ambições militares de obter resultados super abrangentes, imediatos, rápidos, a custo baixo. Essas ambições podem ser infinitas, mas os meios para alcançá-las nunca são infinitos. Então, uma boa estratégia requer que os meios sejam adequados às ambições, aos fins, dentro de um determinado espaço de tempo. Você acha que é isso que aconteceu de errado? Sem dúvida, a gente pode tomar, inclusive, acho que a primeira intervenção americana no Iraque, e aquela, eu acho que difere do conflito no Irã, porque teve um extenso apoio multilateral, foi muito rápida, né? A Operação Tempestade no Deserto atingiu o seu objetivo. A de 1991, não é isso? 91, perfeito. Atingiu o seu objetivo muito rapidamente, expulsou Saddam Hussein e os iraquianos do Kuwait, mas gerou um problema posterior. Estrategicamente, o paradoxo que a gente vive de um país que certamente perdeu militarmente, não há nenhuma discussão, acho que o Alexandre mencionou isso, não há nenhuma discussão de que o Irã perdeu a guerra do ponto de vista militar e operacional, mas sai do conflito estrategicamente e, paradoxalmente, talvez mais poderoso do que entrou. E, quiçá, mais perigoso, uma vez que aprendeu algumas lições. Por exemplo, que países que detêm armas nucleares não são atacados, que o Estreito de Hormuz, que muito se falava por décadas sobre cenários e um potencial fechamento do Estreito de Hormuz, em quantos dias que o fechamento do Estreito de Hormuz gerou esse problema todo na economia mundial? Em pouquíssimo. Quer dizer, agora a gente já tem um pouquinho mais de tempo de conflito, mas já na primeira, segunda semana a gente entendia isso. Então, o Irã, eu acho que paradoxalmente sai desse conflito, ou está saindo desse conflito, se esse conflito assim terminar, um pouco mais ciente das suas capacidades e dos seus poderes, de incutir graves problemas à economia mundial. E esse é um poder. Gunther, se a gente olha, só para testar de novo esse argumento, se a gente olha o objetivo político de Israel, que, de acordo com boa parte, inclusive daqueles que apoiaram Trump incondicionalmente até aqui, agora começam a dizer: peraí, você se deixou arrastar por um país menor,
até dentro do MAGA se houve esse tipo de crítica, pronunciar até com um tom meio antissemita. Diz o seguinte, olha, esses caras, esses estão nos carregando para uma situação que não deveria ter sido por nós aceita como foi. Do ponto de vista de Israel, os objetivos políticos não se alinharam à estratégia, porque a ideia que a gente tem do objetivo de Israel é destruir o Irã. E o resto que se dane. Primeiro, eu diria que os objetivos do governo Netanyahu. Ok. Porque, em grande parte, as decisões que Netanyahu vem tomando desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 23 são objetivos políticos dele. Porque tem 2 processos na Suprema Corte israelense que pararam de serem julgados porque ele voltou a ser primeiro-ministro e existe uma possibilidade muito grande de, se eles voltarem a ser julgados, ele ser preso. E por isso mesmo, com eleições marcadas para outubro desse ano, como Netanyahu saiu com a imagem do senhor segurança de Israel, né, se eu não me engano, 17 anos que ele está, né, no poder, somando, né, todos os períodos, né, dele como primeiro-ministro, nunca Israel teve tão seguro. E aí o 7 de outubro aconteceu. Então, para conseguir recuperar essa narrativa de senhor segurança, que foi extremamente arranhada, nem arranhada, né? Foi abaulada pelo ataque terrorista do Hamas. Ele precisava tomar alguma atitude contra a maior ameaça existencial a Israel, que é o Irã. Por que um país enriquece urânio a 60% se ele não pode fazer isso? Que é o que o Irã vinha fazendo. Está com mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que, dependendo do analista, em alguns dias ou algumas semanas conseguiria fazer no mínimo umas 5 a 10 ogivas com tudo isso. Porque precisa de urânio a 90%, já passou mais da metade do que precisaria. Então, foi uma decisão fundamentalmente, no meu entender, política pessoal, no pensamento de grupo da liderança israelense. E por isso mesmo, descolado da realidade, que, não tem uma palavra, que muitas vezes a soberba chega a atrapalhar. Ok, mas você está dando ênfase nos fatores domésticos que levaram a uma tomada de decisão. Sim. Eu volto à pergunta, passo a primeira palavra para você, Alexandre, em relação a isso das lições de estratégia. Que lição nos dá a estratégia assumida por Israel? Ficou mais forte ou menos depois do que foi feito? Acredito que Israel acho que não ficou mais forte, desculpa, estou pensando no Irã. Eu acredito que não, porque... Não, a pergunta se refere a Israel. Quer dizer, do ponto de vista estratégico, Israel diz o seguinte, nos interessa bombardear esses caras e destruir o que eles são, porque isso nos torna mais seguros, sim ou não? Okay, acho que não. Acho que eu concordo com o Gunther. Para mim tem um ponto de inflexão que é dado por outubro de 23, o ataque do Hamas. Por quê? Porque Bibi Netanyahu estava no olho do furacão para ser derrubado e muito provavelmente não tivesse acontecido esses eventos, muito provavelmente estaria preso também. Então, quer dizer, para ele ir à guerra ou se tornar o senhor da guerra é uma necessidade de sobrevivência política. Não, né? Está claro. Então, é isso. Agora, o que me parece claro, sobretudo, é uma lição de que Irã não desistirá do seu programa nuclear. Isso, para mim, me parece muito claro. Quer dizer, o que a gente lê pela mídia é isso, quer dizer, que o Irã tem em torno de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, precisaria estar a 90%, né, para ter um artefato atômico. Mas se a gente olhar um pouco mais de 2 décadas e meia, não, nem tanto. Se olharmos quase 2 décadas atrás, o que o Irã tinha não chegava nem a 20% o urânio enriquecido. Quer dizer, durante todo esse tempo, entrou Brasil e Turquia na equação, em outro momento entrou o presidente Obama e tudo mais, mas entre idas e vindas, a coisa só foi andando de lado e o Irã continuou avançando. E, sobretudo, porque, penso eu também, há uma lição a partir de 2011, se vocês recordarem da Resolução 1973, né, da Líbia contra o Muammar Gaddafi, que penso que foi antipedagógica no sentido do recado que ela passa, que é o quê? Que era uma resolução para uma criação de zona de exclusão aérea e tudo mais, e, na verdade, virou uma caça aberta
ao líder líbio Muammar Gaddafi. O que aconteceu? Gaddafi tinha desistido do seu programa nuclear, Gaddafi tinha assumido o atentado de Lockerbie na Escócia, né, com quase 300 Lockerbie. mortos. O 747 da Panamá. Exato, e fazendo inclusive reparação pecuniária aos familiares e tudo mais. Passou uma série de redes e conexões ao presidente Obama da Al-Qaeda e tudo mais. E qual foi o final dele? O final dele foi aquele que todos nós sabemos. Então, assim, e como contraponto, nós temos a Coreia do Norte como um exemplo de um regime que quase cai assim, de podre internamente, digamos, do sofrimento da população, da falta de alimentos, etc., mas que ninguém mexe. Por quê? Porque tem a bomba atômica, né? Então, eu acho que o recado, né, que já faz mais de uma década, foi esse, e eu não vejo por que, do ponto de vista do Irã, hoje em dia, resistir é uma questão existencial. Então, para o Irã não tem outra coisa, e não tem por que ele confiar, até porque estávamos em negociações em fevereiro, quando Estados Unidos e Israel resolvem atacar o Irã. Note, não é uma defesa do Irã, que isso fique bem claro, mas é, na verdade, apenas os fatos, né? Então, o que acontece não tem por que, o Irã, inclusive, tem falado isso reiteradamente, falando, olha, eu não confio nos Estados Unidos, eu não vejo, a palavra deles para mim não tem valor, e é difícil desse ponto de vista, né? Quer dizer, o presidente Trump está inclusive com uma autoridade, digamos, internacional desacreditada, não é só ali, né? Com os europeus, podemos discutir a questão da OTAN, de várias outras coisas, o que se passa na ONU, etc. Então, penso assim que, sinceramente, Israel sai, sobretudo o governo israelense, né? Obviamente segue o domo de ferro e tudo mais, com êxito relativamente grande, cerca de 90% dos mísseis não passam e tudo mais, mas foram mexer num vespeiro que não necessariamente era um problema agora de curto prazo e que outras alternativas poderiam ter sido pensadas, ou pensadas a médio prazo. Eu queria trazer você também a esse ponto, Carlos Frederico, porque é realmente o foco do programa. Em que medida decisões estratégicas como a que Israel tomou ou que o governo israelense vão assumir a sua formulação, a formulação de vocês dois, que o governo, por razões políticas domésticas, tomou, alterou de que maneira a situação estratégica em torno do país e da sua segurança. Mas para não interromper seu raciocínio, vou chamar o intervalo e retomo o programa daqui um instantinho contigo, Carlos Frederico. É rápido o intervalo, pessoal. Estamos esperando vocês. Até já. WW Especial está de volta do intervalo. Carlos Frederico, todo mundo que tem atenção, como todos nós agora, para esse conflito lá no Oriente Médio, é obrigado a levar em consideração o quadro um pouquinho mais ampliado. Não só das ações tomadas por Israel e Estados Unidos, mas pela linha do tempo mais recente que levou a essa, digamos, a essa conflagração. E nela, até o 7 de outubro, parecia, do ponto de vista de Israel, ser mais do seu interesse do governo israelense, o interesse do Estado israelense, criar novas conexões e alianças e entendimentos, sobretudo com os países do Golfo. E alterar o que sempre foi tradicionalmente o grande eixo ali, que é o conflito árabe-israelense em torno da causa palestina. A ocupação dos territórios, a partição desde a Segunda Guerra Mundial. Se você quiser ir lá atrás, tudo bem, não é bem o caso aqui, mas se quiser ir lá atrás, para Theodor Herzl, o sionismo, a imigração para lá nos anos 20, a Terra Prometida e tudo mais. Eu vou cortar esse pedaço todo histórico, embora ele seja relevante, para que você diga o seguinte: o que essa decisão estratégica tomada no 28 de fevereiro alterou o quadro estratégico um pouco mais amplo de Israel na região? E em que sentido? Eu acho que torna mais complexa a atuação de Israel na região, uma vez que, e aí eu me somo ao Alexandre, no sentido de os efeitos da política doméstica na política externa. Eu acho que, em algum momento, ainda que os objetivos americanos não fossem muito claros desde o seu primeiro momento, há um desalinhamento à medida que o conflito se intensifica no Irã entre os objetivos dos Estados Unidos e os objetivos de Israel.
em que os objetivos de Israel absolutamente claros, destruir o Irã a qualquer custo e aproveitar de maneira oportunista para avançar nos ataques e fortificar a sua visão, né? Acho que é uma visão que a gente discorda, mas fortificar a sua visão, a sua posição. Isso vai trazer resposta, quer dizer, então há danos reputacionais. Israel só consegue avançar essa estratégia com um governo americano que lhe seja dócil, como é o caso de Donald Trump. É um teste também para a política externa americana, até onde e até quando a política externa americana será uma política de alinhamento aos objetivos do governo de ocasião de Israel. Acho que essa é uma questão também que fica, mas para o entorno, Israel vai sofrer danos reputacionais. E aqui a gente falou tanto de clássicos. Um grande clássico é que a ordem liberal, né, essa que hoje está sendo absolutamente ignorada, ela vai dizer, né, toda a literatura vai dizer que os danos reputacionais são importantes, ainda que às vezes não sejam tangíveis, mas a gente já vê a Europa agora dificultando questões comerciais com Israel, e é possível que essas ações se intensifiquem na região, quer dizer, que aqueles que estão circundando Israel voltem a ver Israel como uma ameaça à paz na região. Eu acho que essa é uma enorme questão que sai desse conflito, William e colegas, que tipo de conserto vai ser feito para a região no que tange à estabilidade. Porque, naturalmente, os países que também foram atacados pelo Irã têm diversas perguntas em relação a isso. A gente está confrontado com uma tese agora, e ela foi, digamos, entre outros, mas uma das vozes que chamou muita atenção por causa do peso dessa publicação foi o correspondente-chefe do Financial Times, Gideon Rachman, que, para quem, infelizmente, só vê essas coisas da perspectiva aí das bolhas, é um judeu. E como judeu, ele escreve o seguinte, no Financial Times, que é uma publicação lida ao redor do mundo, lida ao redor do planeta, com enorme influência. A gente tem que levar isso em consideração, que peso tem certas publicações. A tese dele é que o perigo existencial para Israel nunca foi o Irã. Sempre foi perder o apoio americano. Do ponto de vista dele, o que a decisão estratégica de Israel levou foi a um extraordinário sucesso militar e, do ponto de vista estratégico, um extraordinário aumento do risco existencial para Israel, porque ele considera os fatores políticos domésticos americanos e constata ali, mesmo na base do Trump, eu já me referi a isso nesse programa, digamos, um dissabor imenso com Israel e com o mundo que Israel significa para a política americana. Em outras palavras, estão ganhando do ponto de vista militar, mas, na verdade, colocando em risco o que é o fator fundamental para a sobrevivência do Estado judeu, que é o apoio americano. Gunther. Bom, primeiro, o sonho de expandir os acordos de Abraão, a normalização das relações entre as monarquias do Golfo e Israel, começaram ali, né, Bahrein, Emirados Árabes Unidos. Esses acordos vão ficar agora, não vai expandir como era o grande sonho para a Arábia Saudita. Não é à toa que o governo da Arábia Saudita assinou uma aliança militar com o Paquistão no início desse ano. Ou seja, o desarranjo regional já vem da Guerra dos 12 Dias de junho do ano passado. O governo saudita já se afastou de Israel e vinha se aproximando, como você bem colocou. Portanto, na região já começa. E essas monarquias não vão esquecer que o grande sonho deles de uma região pacífica para atrair investidores, sair da dependência de petróleo, isso acabou. O mundo inteiro olha para a região ali e fala, não dá mais para confiar como a região como um todo, como fornecedores seguros de energia. E por isso mesmo, ele está perdendo regionalmente e nos Estados Unidos
principalmente na base republicana, que sempre foi muito mais pró-Israel do que a base democrata, apesar de todos os presidentes democratas sempre, desde candidatos, né, irem a Israel, irem no Muro das Lamentações, jurar proteger Israel, isso vem se deteriorando sim. O assessor do Trump que renunciou por... Kent. Isso, por... Ele, na sua carta de despedida, ainda tem um tom, inclusive um certo tom antissemita. Ele diz claramente, o Irã não era uma ameaça estratégica iminente aos Estados Unidos, ou seja, nós entramos nessa guerra não por um interesse americano. Está crescendo sim nos Estados Unidos a percepção de que é o rabo que está abanando o cachorro, numa expressão já antiga. Vamos olhar de novo para o quadro estratégico mais ampliado, de novo em relação à pergunta que o programa faz no seu início, que lições de estratégia a gente é obrigado a levar em consideração em relação ao que estamos vendo. Se a gente pegar, e isso é muito interessante, né? Um dos grandes personagens no YouTube hoje é um professor de relações internacionais, o Mearsheimer, que pertence à escola que se convencionou chamar de hiperrealista, e tem milhões de seguidores. Os vídeos dele têm um índice de visualização próximo de conjunto sertanejo, para as pessoas terem uma ideia da popularidade que essas discussões sobre geopolítica alcançaram nas plataformas digitais. E uma das frases mais repetidas do professor Mearsheimer, que é americano, vive e trabalha nos Estados Unidos, se não me engano ele está afiliado a Chicago, né? E o Hoover é a Chicago, é a seguinte: não é o trabalho de uma superpotência ficar disputando guerras secundárias. O trabalho de uma superpotência é se dedicar ao seu principal desafiante, que é a China. Então, ao se dedicar a essa guerra contra o Irã, o presidente americano está cometendo o mais básico erro estratégico do ponto de vista da apreciação hiperrealista da geopolítica e das relações internacionais, que é desviar o foco do que realmente interessa e ficar brigando, gastando dinheiro e tomando pancada, onde é secundário. Eu particularmente estou de pleno acordo com a leitura do Mearsheimer, quer dizer, penso que, e aí estávamos falando de clássicos, né, no início do programa, para lembrarmos um escrito de mais de 2.500 anos, né, de um chinês chamado Sun Tzu, dizia que a suprema arte da guerra é vencer sem lutar uma batalha. E me parece que a China está conseguindo isso. Quer dizer, ou como a gente fala popularmente no Brasil, brinca, né? Está jogando parada. Quer dizer, não está fazendo absolutamente nada e está passando a imagem de uma potência responsável, de uma potência que trabalha pela estabilidade, de alguém que não traz instabilidade no cenário internacional, além de uma série de outras coisas. Então, eu penso que do ponto de vista dos Estados Unidos, inclusive passa uma imagem de descrédito militarmente para os Estados Unidos, apesar do sucesso militar e tudo mais, mas que mostra que, digamos, a resiliência iraniana, né, combinado a outros elementos, quer dizer, que não é só coisa militar, né? E aí é justamente isso, tem um encontro que já foi adiado entre Trump e Xi Jinping, que está marcado para daqui cerca de 4 semanas e que estão especulando que seja novamente adiado, porque pode haver rusgas aí na relação. Os Estados Unidos já ameaçou recentemente, esta semana, a China em sobretaxar a China novamente comercialmente em 50%. A China disse, olha, se quiser, ok, mas vai ter respostas, né? E assim, e os Estados Unidos, neste momento, não estão podendo se dar esse luxo. Não são os mesmos Estados Unidos da década de 1990. Então, penso que os Estados Unidos tiveram, assim, houve, como se chama em relações internacionais, o Gunther falou de percepção, né? Uma misperception enorme, né? E uma coisa que não era de forma alguma central, e eu concordo com o que você colocou, William, absolutamente secundária para os Estados Unidos neste momento e na forma pela qual o Irã estava se comportando, né? Então, acho que... E não é à toa que a Economist soltou aquela capa, né, de Xi Jinping meio atrás, dando uma risadinha, o Trump um pouco mais à frente com aquela cara meio de desespero e uma frase de Napoleão, né? Nunca atrapalhe o seu inimigo quando ele estiver fazendo algo de errado. É bem isso mesmo, é o ponto do Mearsheimer.
Ele está errando completamente o alvo. Isso para não falarmos do Putin também, não entrarmos na questão da Ucrânia e tudo mais, mas que sem dúvida alguma está beneficiado por isso, né? Quer dizer, é um desastre do ponto de vista estratégico, para mim, enorme que os Estados Unidos fizeram. A aventura, eu chamo de aventura que eles entraram no Irã. Sua vez, Carlos Frederico, digamos, a gente viu até inclusive na administração Obama a ideia do pivô estratégico em direção à Ásia, a concentração de ativos militares voltados para lá, a ideia continua sendo, a gente tem que dizer isso, continua sendo compartilhada pelos dois grandes grupos políticos nos Estados Unidos, que o grande perigo é a China. A lição estratégica é não desvie o seu foco? Acho que certamente, né? A ascensão econômica chinesa é talvez o maior desafio estratégico dos Estados Unidos e já algumas presidentes diferentes tentam lidar com isso de alguma maneira. Então, esse afastamento, vamos dizer, da ordem construída pós Segunda Guerra Mundial, eu não acho que ele é próprio de Donald Trump. Ele é acentuado e intensificado em Donald Trump. Mas a gente já encontra aqui e ali diversos símbolos disso ao longo desse período. Acho que tem uma outra macro condicionante aí, que é o pós-11 de setembro, onde os Estados Unidos também optam por uma primeira reorientação da sua política externa, para além da ordem liberal construída e liderada pelo próprio país. E eu acho que esse é um macro condicionante importante para os conflitos e para a estratégia dos conflitos também, porque é esse macro condicionante que permite que Putin invada a Ucrânia. Quer dizer, perdeu-se a capacidade de criticar. Com que moral se critica uma atitude ou outra? E aí, para fazer o fecho aí com a questão da China, coloco na mesa que amanhã ou depois, se a China resolver ser mais estridente em relação a Taiwan, que moral ou que reputação terão os Estados Unidos ou quaisquer outros países que estão tomando essas atitudes para criticar uma atitude posterior chinesa? Eu acho que, voltando à sua pergunta inicial, William, que é o que a gente está falando, né, para os nossos alunos, acho que uma das coisas que eu tenho reforçado para os nossos alunos é a ordem internacional estava longe de ser perfeita, mas a gente não quer viver num mundo em perfeita desordem. Eu vou trazer esse ponto um pouquinho mais para o terceiro segmento, porque eu tenho um pedaço bom desse programa reservado, que lições nós, para o Brasil, temos que levar em consideração do que a gente está vendo acontecer lá. Vou deixar um pouquinho mais para frente isso, com a sua licença, Carlos Frederico, e voltar inicialmente nesse ponto. Não é à toa que lá fora agora, de novo, voltou à moda do ponto de vista de muitos comentaristas, analistas internacionais, pessoal da academia, que é o caso de vocês três também, de ler o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial na tentativa de manter aberto um estreito, o Estreito dos Dardanelos, na Operação de Galípoli. E tem uma semelhança enorme com o que aconteceu agora. A necessidade de manter aquele estreito aberto é, sobretudo, econômica, porque naquele momento da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha temia que se o trigo russo, que estava lá engarrafado no Mar Negro, não pudesse passar por um estreito controlado por seu inimigo na guerra, que era o então Império Otomano, os trabalhadores ingleses morreriam de fome, fariam uma revolução e a guerra seria perdida por falta de comida. Essa é a cabeça. Então, há uma necessidade econômica enorme que leva a uma operação militar desastrosa, porque do ponto de vista das operações militares, nada é mais difícil do que tomar um estreito e mantê-lo aberto. Qual é o estreito mais importante do mundo? O de Taiwan. Que lições Hormuz está dando para nós? Bom, primeiro, até lembraria um pouco, mais recente, talvez a grande maioria lembre, a derrubada de Saddam Hussein. Foi uma decisão econômica, fazer com que o petróleo do Iraque volte ao mercado, caso a família real saudita caísse do poder, pelo menos a parte que apoia os Estados Unidos.
E foi um erro estratégico gigantesco. Você está falando agora de 2003. 2003, okay. Isso. Porque o Iraque, que era inimigo dos Estados Unidos, virou inimigo do Irã, virou aliado do Irã. A maioria da população xiita? A maioria da população xiita. Foi um erro estratégico gigantesco. Governo George W. Bush. Tá? Então, até algo mais recente baseado em economia. Do ponto de vista estratégico, com certeza, não só a liderança civil chinesa, mas eu acredito que principalmente a liderança militar chinesa está olhando para o que a Ucrânia já vinha fazendo e o que o Irã fez e tomando cuidado do quê? Superioridade militar clássica não significa vitória numa guerra. Vitória militar pode vir, mas não necessariamente uma vitória da guerra. Estados Unidos derrotou militarmente o Vietnã do Norte, mas perdeu a guerra. Perdeu principalmente com a perda do apoio da população americana e tiveram que sair do Vietnã. Então, há várias lições, principalmente do ponto de vista do emprego de outros meios que não os tradicionais. Não adianta ter grandes meios, grandes vetores militares para ganhar uma guerra hoje em dia. Drones, mísseis, lanchas rápidas fazem com que o custo-benefício para quem está atacando seja muito maior para quem está se defendendo, que é um outro velho do ensinamento de Clausewitz. Quem ataca tem um custo muito maior de quem está se defendendo. E por isso, principalmente naquele ponto que você sempre lembra, né? Estratégia não é só juntar objetivos, meios, um determinado período de tempo. O que está dando uma lição também para a China é se Taiwan conseguir resistir a um avanço chinês por mais tempo, a própria economia chinesa vai sofrer. E o que eu sempre brinco em sala de aula, imagina 1% de chinês sem emprego na rua protestando. Dá hoje, não oficialmente, 14 milhões. E se forem 10%? Então, os efeitos internos também na China de uma ação militar podem ser piores do que o resultado que pode ganhar. Alexandre, vamos olhar agora para nós? A gente tem um bom tempo ainda do programa para a gente ver que lições de estratégia nós, no Brasil, devemos levar em conta do que está acontecendo lá. Fundamentalmente é rever uma série de conceitos que pareciam tão arraigados e tão definitivos. Semana passada mesmo tive a possibilidade de estar no Rio de Janeiro em um debate para a revisão da Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa na Escola Superior de Guerra, na ESG, e comentava justamente isso com vários colegas que lá estavam, e colegas acadêmicos e os militares. Quer dizer, eu acho que tem uma série, um conjunto de ensinamentos. O Gunther fez menção, por exemplo, eu acho que a China está de olho, é difícil, me parece um pouco inescapável essa questão do atrito entre China e Taiwan, né? Quer dizer, que eles têm como uma província rebelde, acho que é uma questão de tempo, eles têm como um objetivo que até 2049, que seria o centenário da Revolução Chinesa, isso ocorrerá. E me parece que agora não interessa também a China, sobretudo pela questão dos chips. Não vou entrar nisso e tal, mas enfim, mas tem outras coisas aí acontecendo e não é só justamente a força militar impor, tem outros desdobramentos. E penso que nós, sobretudo, devemos rever e, sobretudo, os nossos militares repensar uma série dessas certezas que eu dizia definitivas. Quer dizer, penso que uma delas, mais do que nos últimos tempos a gente tem ouvido recorrentemente de falar em 2% do PIB para a defesa, mais do que definir um percentual, é importante pensar para quê nós vamos fazer isso, porque eu também costumo provocar os colegas falando, olha, se a gente olhar a composição atual do orçamento do Brasil Defesa, nós estamos entre os países com os maiores dispêndios em defesa do mundo. Mas sobretudo pessoal. Exato. Quando você desagrega o dado, cerca de 85% é para pessoal, põe aí 10%. Cerca disso para custeio, fica alguma coisa como 5% para investimento, que é absolutamente irrisório. Quer dizer, óbvio que precisamos de mais recursos, mas temos que enfrentar alguns debates como questão da previdência militar e de algumas outras questões e sobre tudo isso, quer dizer, o que queremos, né? E deixar claro, penso que nós tivemos, num prazo relativamente recente, né, uma
participação, não vou entrar no mérito se levado pelas mãos do grupo A ou B, mas dos militares na política doméstica que não é desejável. Eu penso que isso já no passado deixou marcas indesejáveis para a organização da defesa no Brasil, isso voltou a ocorrer em tempo recente e isso justamente acaba respingando na imagem do que deveria ser as Forças Armadas, que é a última razão, né, a última raça, como o pessoal diz, do Estado e da defesa do Estado. Então, a gente tem que repensar, porque de forma alguma estamos, ainda que sejamos a maior, digamos, ou as maiores Forças Armadas da América Latina ou da América do Sul, mas, enfim, a gente viu o passeio que foi na Venezuela, a gente viu como está sendo no Irã, que é um país, muita gente não se dá conta, mas com quase 100 milhões de habitantes, quer dizer, não é um país qualquer, pequeno, inclusive, né, do ponto de vista demográfico, não é isso que vai garantir, digamos, a nossa sobrevivência. Eu acho que traz muitas lições para a gente repensar uma série de documentos orientativos no planejamento da nossa defesa. Que lições seriam essas, Carlos Frederico? Concordo com o Alexandre no sentido de que a defesa precisa ser repensada e esse é um momento de repensar a defesa. Eu diria que sempre é um momento de repensar a defesa, mas que a construção da política de defesa nacional necessariamente precisa estar alinhada aos objetivos da defesa nacional e que a sociedade precisa participar da construção desses objetivos. Então, acho que quando a gente olha para Congresso, precisaria haver um debate, acho que um pouco mais extenso em relação a isso, né? O orçamento ele tem a sua redução. É claro que se a gente aumentar o denominador, esse percentual de pessoal vai diminuir. Mas se delineado o objetivo, né, de uma construção de uma política pública de defesa, né, se delineado o objetivo, ok, então vamos planejar quais são os investimentos necessários e dar estabilidade para esses investimentos. Acho que o pior que pode acontecer, ou o pior dos mundos, é você sempre atrasar os investimentos necessários ou ter investimentos desalinhados com os objetivos nacionais. E tudo que está ocorrendo nos últimos anos, para, enfim, não ficar num prazo muito longo do ponto de vista de conflitos mundo afora, acho que força a gente a repensar a defesa e eu acho isso absolutamente fundamental. Deixa eu ir para o intervalo, Gunter, e queria ouvir, porque vocês três têm essa experiência de participar de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, de políticas públicas ligadas à defesa. Quer dizer, é a hora que vocês vão ser ouvidos nesse sentido. Que tipo de lição que a gente devia levar em função do que o Alexandre disse e do que o próprio Carlos Frederico está dizendo, é hora de repensar defesa. Eu vou para o intervalo, retomo em um instantinho. Até já, pessoal, é rápido. Nós estamos voltando no intervalo WW Especial. Gunter Hudsit, o que a gente devia repensar? Antes de mais nada, o que os dois colegas colocaram, assina embaixo. O que a gente precisa mudar é a estrutura das nossas Forças Armadas. Em que sentido? O que as últimas guerras, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, que ficou mais claro ainda na Guerra do Golfo I de 91, e que virou a referência para qualquer estrutura militar, é você ter um planejamento central, um único projeto de Forças Armadas. Ou seja, nada de Marinha fazer o projeto dela, o Exército dele e a FAB dele. Você tem que ter um único planejamento de quais capacidades militares um país precisa ter. E isso só se faz com um Estado maior conjunto que esteja hierarquicamente acima dos comandos militares. Eu sei que isso aqui é uma heresia no Brasil. Possivelmente eu até, mas vou ganhar mais alguns desafetos, mas é a realidade. Analisando, por exemplo, o que os americanos vêm conseguindo fazer em termos militares desde 1991, Guerra do Golfo, é isso. É a capacidade conjunta das Forças Armadas americanas operarem como uma única força. O que Israel é capaz de fazer é porque desde a criação das Forças de Defesa de Israel, eles nasceram como uma força única, não como Exército, Marinha e Aeronáutica.
Reino Unido, França, o que a Rússia achou que tinha quando invadiu a Ucrânia, ficou claro que não tinha. E o que a China vem querendo fazer é isso. Portanto, se você não tiver essa capacidade de planejamento central, nós vamos continuar tendo estruturas que são capazes de lutar a guerra do passado, ainda mais depois dos exemplos de Ucrânia e Irã, em que as estruturas tradicionais não foram capazes de ganhar guerra. Então você está falando para abandonar os grandes meios, os grandes vetores de guerra? Não. Estou falando que nós só vamos conseguir enfrentar qualquer guerra, principalmente se for contra algum adversário militarmente superior, se nós tivermos esse planejamento central. Há muitos oficiais hoje no Brasil que já apoiam nisso, mas há muitos ainda que acham isso uma heresia, em português bem claro. E isso só vai acontecer se vier mesmo uma intervenção política. Em todos os casos em que no mundo que isso aconteceu, eu fui co-orientador de um doutorado lá na Unifa, ficou bem claro isso. Só quando houve uma participação política de decidir que nós precisamos mudar a estrutura militar porque, do jeito que está, nós não vamos ganhar nenhuma guerra. E, infelizmente, a nossa classe política não presta atenção nenhuma em Forças Armadas. Congresso Nacional não dá voto, né? Que é o famoso não dá voto. Por isso, ninguém presta atenção. Alexandre. É um pouco isso, né, que a gente está falando, que os colegas falaram, é repensar, né? A gente tem muita coisa aí para repensar. Concordo que, sem dúvida, que o valor percentual como pessoal com o aumento do orçamento pode ocorrer, mas não é disso que se trata. Quer dizer, o que eu acho que é importante é colocar uma trava, digamos, para que não venham novos penduricalhos, como assistimos em outros poderes da República. E acho que temos avanços em relação, desde 1999, com a criação do Ministério da Defesa, né? Lá se vai mais de um quarto de século desde a criação do Ministério da Defesa, mas esses avanços, concordo que são absolutamente insuficientes. As forças singulares continuam pensando autarquicamente seus projetos, seja o Exército, seja a Aeronáutica, seja a Marinha, né? Então, de como deve tocar, cada um tem um programa estratégico definido, né? Luta para receber recursos para esse programa estratégico, e é isso. Mas assim como, digamos, a soma de um conjunto isolados de pedras não faz uma casa, a soma de um conjunto isolados de meios, né? Somando terra, água e ar, não fazem um projeto de defesa consistente, parrudo e que, de fato, faça frente às realidades colocadas atualmente, que temos muitas lições. Novamente, tenho visto lições, iniciativas isoladas para a questão de drones e tudo mais, conversava com pessoas da aeronáutica. É por aí que eu queria ir agora. Exato, tem novidades, tem aprendido, estão atentos, mas, novamente, feito de uma forma dentro daquela bolha deles e sem conversa ou sem integrar, digamos, de uma forma orgânica um projeto de defesa nacional único. Carlos Frederico, eu tenho a sensação que quem nos acompanha nesse momento está com a seguinte pergunta na cabeça. Diante do que a gente viu, por exemplo, vocês citaram, usando a expressão guerra assimétrica, do que a Ucrânia fez com a Rússia no Mar Negro, a Ucrânia não tem um navio de guerra e impediu que a marinha de guerra russa pudesse operar. A Ucrânia não só desenvolveu armas antidrone, que foram usadas agora pelos americanos contra os drones iranianos, mas se engajou num tipo de guerra com uso de inteligência artificial e de plataformas digitais baratas de se fabricar, que, na opinião de alguns, mudam a visão que se tem hoje do campo de batalha moderno. Aí a pergunta provocativa que eu acho que todo mundo que está nos acompanhando deve estar fazendo agora, imagino que eu esteja fazendo a pergunta em nome de quem nos acompanha, é a seguinte: quer dizer que tudo isso que a gente gastou com submarino de propulsão nuclear, reequipamento da Força Aérea, um projeto de mais de 30 anos, caríssimo, e o que o Exército precisa de material pesado, mecanizado, blindado, mísseis e tudo mais, vamos pensar isso tudo diferente, Carlos Frederico? Eu acho que não. Eu acho que todos esses projetos são importantes. Eu acho que no repensar da defesa, e aí com atores políticos engajados, que eu acho que é uma dificuldade enorme, acho que o Gunter já aludiu às dificuldades relacionadas a isso,
mas pensar também na base industrial de defesa, numa defesa que seja integrada. A defesa é mais forte quando ela não é só tratada pelos militares, a defesa é mais forte quando ela é totalmente integrada ou o quão possível integrada à sociedade. E isso significa também a integração junto com os atores econômicos. Então, nesse sentido, acho que não é a questão de afastar os projetos estratégicos que existem, mas de preparar a defesa para uma velocidade maior de adaptação, se necessário. Que tipo de guerra a gente enfrentaria? Outra pergunta que o público deve estar fazendo. Bom, primeiro, mais nada, a gente está praticamente enfrentando uma guerra civil interna contra o narcotráfico. Bom, mas é segurança pública, ou você quer considerar isso do ponto de vista estratégico interno? Essa é uma discussão que eu tinha já lá no Ministério da Defesa em 2001, 2002, e que eu falava, se vocês estão dizendo que defesa é tudo, inclusive todas as áreas, daqui a pouco vão pedir para as Forças Armadas intervirem no combate ao narcotráfico. Imagina, que é isso? Mas se os Estados Unidos nos obrigam a declarar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, não é nisso que a gente vai ter que entrar? Pois é, vai. Mas vão lutar ao máximo para não entrar. Até entendo por que é enxugar gelo. Não é com capacidade militar que vai se combater e derrotar esse tipo de inimigo. O que nós podemos olhar, e aí sendo quem tem a capacidade de atacar o Brasil e impor a sua vontade sobre o Brasil? Bom, considerávamos até antes da Ucrânia e Irã que nenhum vizinho teria essa capacidade. Se algum país vizinho está sabendo fazer a leitura correta aqui, pode ser que consigam. Não podemos esquecer que Evo Morales, quando chegou à presidência lá atrás, nem me lembro o ano, 2000 e... Foi no primeiro mandato do Lula. Exato, Lula 1. Ele fechou, né? Ele nacionalizou as... Em 2006, ano de reeleição, eleição presidencial no Brasil. Ele nacionalizou a Petrobras na Bolívia e, se o governo brasileiro reclamasse, fechava o gasoduto. É uma guerra econômica. Com gente da PDVSA para operar, da PDVSA venezuelana para operar as refinarias. E com colaboração de boa parte da assessoria internacional do Lula. Então, qualquer governo que possa ter alguma rusga com o Brasil e souber fazer a leitura correta aqui desse novo quadro de lições estratégicas, poderia tirar muitas lições de como prejudicar o Brasil, como, por exemplo, algum ataque aos linhões que ligam Itaipu ao restante do Brasil, vai parar boa parte do Brasil. E isso não precisa Forças Armadas para conseguir fazer isso. Agora, do ponto de vista militar clássico, só tem um país hoje com essa capacidade, que é Estados Unidos. E aí a gente tem muito a aprender com o que o Irã fez e a Ucrânia também. Tá? De novo, capacidades tradicionais são importantes, ainda são, mas tirando as lições, é como empregar isso com todas essas novas tecnologias que mostraram no campo de batalha que são muito eficientes. E, de novo, isso só dá para fazer integradamente. Não adianta o Exército ter os programas dele, a Marinha os dela e a FAB os dela. Agora, quando a gente pensa, como vocês já mencionaram, em que medida o dinheiro que existe precisa ser empregado, em que linhas? Nós devemos nos preocupar, por exemplo, por hipótese, em desenvolver de alguma forma, o Estado indutor, esse tão falado complexo industrial militar de defesa? Penso que isso, do ponto de vista do Brasil, que nós temos em termos da BID, da Base Industrial Defesa, e que o Brasil pode fazer, é uma ilusão achar, como se diz no jargão militar, que de alfinete a foguete fabricaríamos localmente. Acho que não se trata disso, até porque os Estados Unidos crescentemente têm tido mais dificuldades até de sobreviverem completa. Isso, tradicionalmente, décadas atrás, era uma ideia de soberania, era isso, você não depender de ninguém para, de fato, poder exercer a sua soberania. Penso que não seria isso, mas a gente precisaria robustecer programas, sobretudo focalizados, penso, em pesquisa, desenvolvimento e inovação,
né, que isso tivesse um diálogo mais amplo, justamente com uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, você não pode ter uma na área da defesa que não esteja dialogando com a política nacional e assim por diante. Como o Carlos Frederico comentou, a tua provocação, William, não é pensar o que tem hoje, a gente para ou joga fora, quer dizer, não é jogar fora a criança com a água suja do banho, quer dizer, não é um versus o outro, é um mais o outro. Há que se manter o que tem, mas há que se agregar novas variáveis e novas perspectivas, novas camadas, digamos assim, à forma de se pensar a defesa. E dinheiro é importante. Penso eu que, no geral, digamos, a sociedade política e a sociedade civil no Brasil estão distantes desse debate, não vejo o desejo desse debate, né? Não vejo sensibilidade ou apelo para a mobilização nesse debate. Então, penso que continuaremos ainda, pelo menos no curto prazo, exceto uma deterioração muito acelerada do cenário internacional, que isso continuará, digamos, apenas um desejo, né? E sobre tudo isso, quer dizer, é preciso que as políticas de defesa, não só das forças singulares, mas também que o Ministério da Defesa assuma o protagonismo, que o Ministério da Defesa, que o Ministro da Defesa chame para si e tenha ascendência sobre esses demais projetos e dialogue com outros ministérios. Não se pense em políticas setoriais para a defesa, mas sim em políticas integradas. E aí, novamente, recordo um pouco, o Gunther fez menção à Guerra dos 12 Dias, no ano passado, por exemplo, 2005, salvo o melhor juízo, o que fundamentalmente conseguiram? Assassinaram 13 cientistas iranianos do programa nuclear. Agora, novamente, vários cientistas... Quer dizer, por quê? Porque esses cérebros são fundamentais, né, na forma de pensar e de organizar a defesa. Quando a gente compra nosso padrão de emprego, normalmente é um padrão OTAN, né? Que um outro problema para a gente pensar, porque a OTAN é assim, Estados Unidos, Canadá, Europa, mas grosso modo... Está na cara a provocação que vem agora. É Estados Unidos, então, quer dizer, como sobreviveremos? O que fazer? Quem são, então, Carlos Frederico? Óbvio, acho que é um reconhecer um dado da realidade, do alfinete ao foguete, nós não vamos fazer tudo, se é que a gente vai fazer alguma coisa disso. Quem seriam os nossos parceiros preferenciais? Acho que os nossos parceiros preferenciais são os nossos parceiros clássicos, e imaginar que qualquer mudança ocorreria num curto prazo, tal qual como Alexandre mencionou aí, em relação ao envolvimento da sociedade, que é o que todos gostaríamos, mas talvez a gente não consiga enxergar isso num curto prazo. Uma transformação profunda nesses fornecedores, acho que também seria uma quimera, até porque é toda uma cadeia já, não vou dizer integrada, mas a reposição com fornecedores, a transformação dos fornecimentos de armamentos às forças brasileiras requeriria, acho eu, um tempo bastante grande. O Brasil acho que tem feito algumas escolhas que estão saindo um pouquinho dos Estados Unidos na sua posição mais clássica, mas não vejo como sair do sistema OTAN num curto prazo, simplesmente não enxergo. É uma boa provocação, Carlos Frederico, se a gente considera a perda de credibilidade e, sobretudo, de confiança de aliados americanos por toda parte. Lá no Golfo, na Europa particularmente, os Estados Unidos declararam que essa parte do mundo, esse hemisfério é deles. Em que medida a gente tem condições, eventualmente, se quiséssemos, de procurar outros parceiros, além daqueles que o Carlos Frederico definiu com uma expressão muito boa, os nossos clássicos parceiros? Podemos ser livres deles? Eu acho que dá, porque se a gente lembrar a fala do primeiro-ministro canadense em Davos, no começo desse ano, o Carney deixou muito claro, as potências médias precisam cooperar mais. E, inclusive, cita Brasil. Acho que Brasil e Canadá teriam muito a se complementar. Acho que Brasil e Itália teriam muito que se complementar. A Suécia, até aprofundar aí, que é o caso do Gripen da Força Aérea. Mesmo o Reino Unido, os europeus estão loucos para sair da dependência americana. E um país que está começando, pelo menos parece que finalmente aqui no Brasil, é Índia. Índia
está querendo sair dessa dependência americana, como todos, você mesmo acabou de dizer, e que tem também uma dependência muito grande dos europeus, que não está muito satisfeito depois dele terem sido derrotados pelo Paquistão, né, ano passado, quando 5 caças Rafale franceses foram abatidos dentro do espaço aéreo indiano. Não é à toa que já começou a ter contatos entre forças armadas desse Brasil e Índia. Agora, uma coisa para mim é muito clara, não podemos passar uma linha vermelha chamada China. Passar essa linha vermelha, e é o desejo de muita gente no governo Lula, que nós aprofundássemos essa cooperação militar com a China, primeiro, não é padrão OTAN. Segundo, isso é uma linha vermelha que, para mim, os Estados Unidos vão reagir. E aí a gente pode ter problemas, sim. E terceiro, a China quer jogar a produção dela aqui. E, portanto, como é que a gente vai fortalecer nossa base industrial de defesa com esse tipo de postura chinesa? Vale a pena testar o argumento. Por que não a China? Eu penso que não a China. Assim, eu concordo com o Gunther, antecipou uma série. Defenda o argumento. Por que não a China? Os dois. Não, eu não tenho nenhum problema particularmente com a China. O que eu queria falar, enfim, eles acabaram adiantando um pouco isso, é que em conversas seja com militares brasileiros, seja com colegas que estão no Ministério da Defesa, fundamentalmente esse desconforto com os Estados Unidos não significa, primeiro, não Rússia, ou seja, dentro da linha de que a Rússia não é confiável, sobretudo no sentido de logística, cadeia de suprimentos, etc. Houve alguma coisa, por exemplo, o governo Dilma comprou alguns helicópteros russos que já foram recentemente descontinuados, então a gente percebe os problemas que estão aí. China, não. Então, iria um pouco na linha de repensar ou de estabelecer parcerias estratégicas com países europeus, com o Canadá, com quem estamos prestes a assinar um acordo também no Mercosul, e com a Índia, que o Gunther também adiantou, inclusive teve recentemente um artigo de um colega seu do Estadão, né, do Marcelo Godoy, falando justamente dessa parceria, mas que não é nova, já está há anos acontecendo essa aproximação entre membros das Forças Armadas brasileiras, e aí novamente o problema, não é Ministério da Defesa, são membros isolados das Forças Armadas brasileiras e Índia, vendo a Índia como parceiro confiável e vendo a Índia como um país que a gente já cooperou em outros âmbitos. Estamos juntos no BRICS, né, no grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estamos juntos no IBAS, no Fórum IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, e em outras iniciativas, questão das patentes dos fármacos na década de 1990 e outra. Então, a Índia teria aí uma parceria interessante, sem, digamos, riscos de acusações de radicalismo de A ou B, porque penso que essa questão que o Gunther coloca desta linha vermelha, de fato está colocada com a China. O que não tem impedido uma aproximação, e aí, sobretudo, por determinação do Palácio do Planalto, entre brasileiros ou militares brasileiros indo às escolas militares chinesas e vice-versa, né? Mas daí para o salto passar para equipamento militar, né? Até porque estamos vendo também no mercado automobilístico como quando os chineses chegam, a forma como eles chegam e tudo mais, não vamos ser ingênuos e achar que haverá transferência de tecnologia ou qualquer coisa do tipo, né? Com a escala que nós temos. Por último, então, Carlos Frederico, não existe a opção chinesa? Eu acho que não. Pelo menos no horizonte que a gente conseguir enxergar, eu concordo com o Gunther, com o Alexandre em relação a isso. Assim, acho que o Alexandre mencionou uma coisa importante, um aumento de intercâmbio com a China. Isso é importante e reconhece também o poderio geopolítico, mas devagar com andor, acho que a gente não compra da China tão cedo nessa seara. E estamos, se permite, William, juntos também no G4, no grupo de países que reivindicam um assento permanente numa eventual reconfiguração no Conselho de Segurança da ONU, né? Que ninguém fala mais disso, mas está lá Brasil, Japão, Índia e Alemanha. Infelizmente, eu adoro o assunto. Considero que é nossa, digamos, em boa medida, uma proposta do WW Especial fomentar esse debate na sociedade brasileira, aí pondo minha colher nessa sopa. De fato,
A sociedade brasileira é meio que anestesiada às questões de defesa e geopolíticas. Está sendo acordada a pontapés por Donald Trump. Temos que agradecer a Donald Trump. Ele está nos pateando, como se fala em espanhol, mas ele está nos obrigando a pensar o que a gente é, o que a gente vai ser e como a gente vai ser. Pelo menos, talvez, a gente, se não acordar depois desse monte de pontapé que a gente está levando, não sei o que vai fazer a gente despertar para as questões realmente fundamentais para as gerações que se seguem a nós. Então, eu sou obrigado a encerrar o programa aqui. Queria agradecer muito a você, Carlos Frederico Coelho, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio e da ECM, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a participação. Muito obrigado, Carlos Frederico. Aqui no estúdio eu agradeço muito a você, Gunther Rothschild. Encontrou o tempo aqui para nós, a gente sabe como o tempo de vocês é precioso. Igualmente, Alexandre Futilho. Muito obrigado pela participação no WW Especial. Meu agradecimento vai, evidentemente, a você que nos acompanha. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.